Bom, essa questão 4, ele fala assim: em um recipiente são colocados para reagir 40 gramas de ácido sulfúrico com 40 gramas de hidróxido de sódio. Sabe-se que um dos reagentes está em excesso. Após a reação se completar, aponte quem ficará sem reagir e quanto restará. Então, é a mesma ideia, né? É a mesma pergunta, mesmo tipo de questão da questão 1, né? Então, vamos lá. Ele não deu a reação. Então, assim, a gente vai ter que fazer a reação, tá? Lembrando lá, ácido mais base forma sal e água. E esse tipo de reação, gente, é uma reação bem típica dentro da química e dentro de concursos, tá? E dentro de vestibulares. Então, ácido sulfúrico, vou colocar a reação aqui, tá? Bom, fiz a reação, ele me deu o ácido sulfúrico, a fórmula, ele me deu o hidróxido de sódio, né? O que eu sei, gente? Vamos lembrar lá, como é que a gente faz uma reação química? Ácido mais base dá sal e água. Vamos lembrar disso um pouquinho? Vocês têm que tentar, quem não sabe ainda fazer reação, tenta voltar naquela parte em que a gente tem de funções inorgânicas, que tem, no caso, os tipos de reação. Então, eu pego o ânion do meu ácido, ele fica aqui, o SO4, né? E pego o cátion da minha base e coloco junto os dois. Lembrando que o cátion, aí eu tenho que respeitar a carga dos dois, né? O SO4, 2 menos, e o sódio mais. Então, para equilibrar essas cargas, eu tenho que fazer Na2 e SO4. E o que sobra é água, tá? Então, fazendo isso daqui, eu vou agora fazer o meu balanceamento. Então, fazendo o balanceamento dessa reação, eu sei que aqui eu vou ter, deixa eu só mudar a cor, vou botar vermelho, vou botar laranja. Eu sei que aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 2. Então, o que a gente sabe, né, disso tudo aqui? A proporção, eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mols de hidróxido de sódio para 1 mol, né? No caso, formando 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de água, tá? É isso que eu sei, tá? Aí ele dá a massa de cada um, né? De hidróxido de sódio, ó, é a quarta questão. Ele dá a massa do hidróxido de sódio e massa do ácido sulfúrico. E pergunta quem está em excesso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer depois que a gente balanceou, fez a reação e fez o balanceamento. Massa molar dos dois, né? Tanto do ácido sulfúrico quanto do hidróxido de sódio. Então, o que eu sei? Se eu tenho 1 mol aqui, ó, 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mols de hidróxido de sódio, eu tenho 98 gramas de ácido sulfúrico para 2 vezes 40 de hidróxido de sódio, que isso aí vai dar o quê? 80 gramas, tá? Cada mol de hidróxido de sódio tem 40 gramas. Então, se eu tenho 2 mols, eu vou ter 80 gramas. Tá, sei disso aqui. Agora eu vou olhar para o problema. Aqui ele fala que 40 gramas de ácido sulfúrico para 40 gramas de hidróxido de sódio, ou seja, 1 para 1. Impossível. Não tem como ser 1 para 1. Alguém está em excesso. Vamos utilizar 40 gramas de hidróxido de sódio, de ácido sulfúrico, tá? 40 gramas de ácido sulfúrico, eu vou ter X de hidróxido de sódio. Se eu faço essa continha aqui, eu vou achar quanto? Vou achar a mesma quantidade? Não, eu vou ter que achar uma quantidade um pouco menor, né? Se a gente olhar a proporção, olha, 98 está para 80. 40 gramas não pode estar para 40 gramas, tem que estar para menos. Então, eu vou achar, fazendo a conta, 32,6 gramas de hidróxido de sódio. Isso quer dizer o quê? Que o meu hidróxido de sódio está em excesso. Qual é a quantidade de hidróxido de sódio em excesso? Então, NaOH está em excesso. Aí eu vou pegar lá 40 gramas menos 32,6 gramas. Isso aqui vai dar 7,4. Opa, volta.
7,4 gramas de NaOH em excesso, tá? Então, eu sei que está em excesso NaOH, é uma questão discursiva, então é isso que vocês vão colocar. Quem está em excesso, ele pergunta, como é que ele pergunta? Cadê? Quarta questão. Após a reação se completar, aponte quem ficará sem reagir e quanto restará. Sim, quem ficará sem reagir, quem está em excesso. Quem ficará sem reagir? NaOH. Então, NaOH está em excesso e ficará sem reagir, né? E restará 7,4 gramas desse excesso sem reagir, tá? Então, esse tipo de questão, tranquila, é parecida com a questão 1, só que a diferença é que vocês têm que saber fazer a reação, montar a reação. Então, como eu falei para vocês, a química, né? Dentro da química, tudo que vocês aprenderam no primeiro e segundo ano, vocês carregam para o terceiro ano. Por isso que é importante esse conhecimento bem enraizado dos assuntos básicos, tá? Quem tem dificuldade ainda nessa parte, dá uma olhada lá nessa parte de reações inorgânicas, tá? Funções inorgânicas e reações inorgânicas. Vamos para o próximo. A sexta questão é da PUC, né, MG. A amônia NH3 é uma substância química muito importante para a indústria. Ela é utilizada na preparação dos produtos de limpeza, dos explosivos, dos fertilizantes, das fibras de matéria têxtil, etc. A síntese de NH3, ou seja, da amônia, né, é realizada em fase gasosa, a temperatura de aproximadamente 450 graus, de acordo com a seguinte reação. Então, ele dá aí a reação até balanceada, tá? Ali continua. Se a mistura inicial é de 30 mols de N2, de nitrogênio, e 75 mols de hidrogênio, que quantidade de amônia será produzida em mols, teoricamente, se a reação de síntese for completa? E aí ele dá as opções. Então, a gente vai ver a reação se está balanceada. Ele deu a reação, está balanceada, né? Eu tenho 1 mol de nitrogênio para 3 mols de hidrogênio e 2 mols de amônia. Então, vamos colocar aqui 1 mol está para 3 mols de hidrogênio e 2 mols de amônia. Aí, ele fala que tem 30 mols de nitrogênio e 75 de hidrogênio. Vamos ver quem está em excesso, se tem alguém em excesso aí? Vamos utilizar os 30 mols de nitrogênio para ver se é ele que está em excesso? Vamos lá. 30 mols para X. Tá? Quando a gente separa para a gente saber quem é que a gente vai usar, a gente coloca o X no outro lado. Então aqui a gente vai ter o quê? 90 mols de hidrogênio. Foi colocado isso? Não, foi colocado 75. Então, a gente não vai utilizar o nitrogênio como reagente limitante. Vamos fazer, então, o hidrogênio como reagente limitante. Então, aqui vai ser X e aqui vai ser 75. Fazendo essa continha, eu vou achar quanto? Eu vou achar 25 mols de nitrogênio, ou seja, 30 mols está em excesso. Na verdade, eu não tenho 30 mols, eu tenho 25 mols de nitrogênio, tá? Então, agora eu já sei, ele nem pergunta isso, mas sei quem tem excesso de nitrogênio. Agora ele quer saber, na verdade, ele quer saber a quantidade de amônia em mol, ou seja, em quantidade de matéria. Então, o que eu sei lá? Eu poderia usar direto, tá, gente? O hidrogênio aqui, nesse caso. Eu nem precisaria fazer essa conta, sabendo que o hidrogênio é meu reagente limitante, eu poderia ter usado esse valor aqui para achar a amônia, como é que eu vou fazer agora. Mas eu queria fazer a continha para vocês verem que quem está em excesso é o nitrogênio e qual a quantidade que está em excesso? 5 mols, ou seja, a gente aproveita a questão para a gente explorar um pouquinho mais dos resultados dessa questão, né? Quanto mais vocês treinarem todas as opções que a questão pode oferecer, melhor,
para quando chegar na hora da prova, né, vocês terem a ideia do que pode ser perguntado e conseguir responder. Então, o que está em excesso? Nitrogênio. Qual é a quantidade? 5 mols. Então, excesso, ele não pergunta, mas eu vou colocar aqui, tá? Nitrogênio, 5 mols. Por que 5 mols? Porque eu tenho aqui 30 mols, né? Na verdade, são 30 mols menos 25 do que reagiu de fato. Isso dá 5. Por isso que 5 mols. Então, em excesso, nitrogênio, 5 mols. Só que ele não pergunta isso. Eu coloquei à parte. O que ele quer saber? Qual é a quantidade de matéria de amônia formada? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que 3 mols de hidrogênio está para 2 mols de NH3. Isso é a estequiometria da reação, lá em cima, tá? 75 mols de hidrogênio está para Y. Isso aqui eu vou encontrar 50 mols de NH3. Então, a minha resposta é a letra B de bola. Tá? 50. É essa a minha resposta. É só isso que ele queria. Então, lá na frente, lá no início, se vocês tiverem dúvida, volta lá no início do vídeo, né, da questão. Eu tinha o quê? Eu primeiro fiz com os meus 30 mols, lembra lá? E achei 90, ou seja, não é o nitrogênio meu reagente limitante. Aí eu apaguei e refiz. Vamos fazer agora com o hidrogênio. Utilizei 75 mols que a questão me fala. De quem? De hidrogênio. E fui ver quantos mols de nitrogênio vai reagir com esses 75 mols, 25 mols. Só que eu não precisava fazer isso. Bastava eu identificar quem é o meu reagente limitante e a partir desse reagente limitante eu encontrar de fato qual é a quantidade de amônia formada. Porque a quantidade de produto formado vai ser proporcional, vai ser equivalente à quantidade de reagente limitante colocado na reação. Porque, na verdade, é ele que vai dizer quanto que vai ser produzido, né, do produto, claro, né? Então, é sempre o reagente limitante que vai me dar a quantidade exata do produto. O excesso, não. O excesso é o que eu falo para vocês. Excesso está a mais, então nem tudo vai reagir. Então eu não posso utilizar os 30 mols, porque os 30 mols tem uma parte aí em excesso, que a gente viu que são 5. Ah, professora, eu poderia usar 25? Poderia, porque agora você já sabe quanto de fato reagiu. Reagiu de fato 25 mols de nitrogênio. Então você poderia utilizar 25 na regra de 3. A gente poderia fazer então o nitrogênio, por exemplo, ó, vou colocar aqui embaixo. 1 mol de nitrogênio, ó, reage com 2 mols, reage dando 2 mols de amônia. 2 mols de NH3. Tudo pela reação. Aí eu sei que 25 mols de nitrogênio que reagiu. Então, 25 mols de nitrogênio reagiu, né, com um outro reagente, formando quanto de amônia? 50. Então, eu posso usar o reagente em excesso? Pode, desde o momento que você use o que de fato reagiu desse reagente em excesso. Você não pode utilizar o excesso todo, ou seja, tudo que foi colocado, porque uma parte aí não reagiu, ele vai sair da reação. Ou seja, eu voltei na minha reação, vamos voltar lá a reação, ó, subindo aqui. A gente vai ter a reação nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. Se não tivesse excesso, se fosse 100% de rendimento sem excesso, eu teria o quê? Nitrogênio, hidrogênio formando somente amônia. Só que eu vou ter um excesso aí de 5 mol de nitrogênio. Então, além da amônia formada, eu ainda vou ter nitrogênio na minha reação. Não produziu nitrogênio, na verdade ele não reagiu. Então, eu estou sobrando, o que está acontecendo? Está sobrando nitrogênio na minha reação. Entendeu essa parte? Isso é muito importante que vocês entendam a estrutura do problema, a interpretação do problema, ok?